Nova Manhã. Entrevista do dia. A gente só está aguardando a Ângela clicar ali no link para entrar. Então é uma questão de tempo. A Ângela, que é professora de História lá na Toledo, se eu não me engano, ela é coordenadora do curso de História, né? É isso, Jonathan? E ela já está aí? Entrou? Ah, entrou agora. Bom dia, Ângela. Você está ouvindo a gente bem? Bom dia a todos os ouvintes, parabéns para a nossa cidade. Não é? Olha, Ângela, e além disso, nós aqui na rádio estamos completando hoje um ano de Nova Brasil Araçatuba. Nós que ocupamos o espaço aí 95.5 da antiga e tradicional Cultura FM, exatamente no dia 2 de dezembro do ano passado, começamos como Nova Brasil Araçatuba. Então a comemoração hoje aqui ela é dupla. Muito bom. Continuidade da nossa história, né? Porque a cultura foi tão importante. Sim. E agora Nova Brasil também, uma delícia de rádio. Ângela, vamos lá. Na sua concepção, Araçatuba, Boca do Sertão, lá em 1908, ela cresceu, não sei nem se esse é o termo correto, mas vou dizer assim, você me corrija depois, tenha liberdade para isso. Araçatuba cresceu adequadamente, ou seja, como poderia ou como deveria ao longo desses 113 anos? Olha, cresceu de acordo com os acontecimentos, né? É uma cidade conservadora, né? De mentalidade conservadora, portanto, a gente tem, independente dos partidos políticos, das ideologias, é uma cidade conservadora. Portanto, o crescimento ele vai ser determinado pelas escolhas, né? Políticas, culturais. A gente é conservador e, portanto, as novidades elas vêm, novidades tecnológicas, novidades culturais, econômicas, mas sempre pelo viés conservador. É uma cidade até hoje, ela nasceu conservadora e ela se manteve ao longo do tempo como uma cidade conservadora. Foi isso que fez ela hoje, com 200 mil moradores, vocação para o agronegócio, sede regional. Eu digo isso porque muita gente costuma dizer, é algo comum, você deve estar cansada de ouvir isso. Ah, e por que Araçatuba parou no tempo, né? Uma forma de enxergar. Eu não vejo assim, mas enfim. Porque existe uma comparação. Rio Preto era menor, passou. Prudente era menor, passou. Marília era menor, passou. E aí as pessoas ficam muito presas nesses estereótipos, né? Ah, por que a gente ficou para trás? Como se houvesse uma condição qualitativa de você poder comparar. Como é que você analisa isso quando alguém te fala esse tipo faz esse tipo de comparação? Olha, a gente em história, a gente trabalha com temporalidades diferentes. Por exemplo, o tempo parece ser mais rápido em alguns lugares e menos rápido em outros, em termos históricos, estou falando, né? Não estou falando só em cronologia, em cronômetro. E Araçatuba cresceu conforme o seu perfil. A gente, historicamente, quando a gente analisa, a gente tem alguns ciclos econômicos determinantes que dariam aí o dinamismo e que atraem pessoas para a cidade, conforme o perfil, né? E a gente teve ciclos sempre agrário, né, agropecuária, essa é uma característica. Então, o tipo de pessoa que procura a cidade em todos os níveis, desde dos grandes proprietários, quanto das pessoas que vão prestar serviço a esses proprietários, eles têm esse perfil, não há interesse. Eu me lembro de uma pesquisa que eu fiz sobre o ensino superior na cidade, e interessante que na década de 50, quando se pensava em implantar, por exemplo, a Faculdade de Odontologia, que hoje é a Unesp, tão prestigiada aí no Brasil todo, houve um movimento contrário à implantação das faculdades, do ensino superior, porque diziam que viriam gente de fora,
que ia assim atrapalhar a mentalidade, enfim, era entendido como uma coisa que não seria benéfica. Então, esse desenvolvimento e o perfil da cidade está ligado à terra, ao aproveitamento da terra, e como todas as economias agropecuárias, elas são mais resistentes às novidades. E como a gente tem setores que crescem muito rapidamente, tecnologia, serviços e tudo mais, Araçatuba, pelo seu perfil, não atraiu aí esse desenvolvimento pujante aí que a gente vê nas cidades vizinhas, né? nas cidades próximas. Portanto, é um crescimento que foi determinado por escolhas políticas, por escolhas econômicas e principalmente pelos dirigentes da cidade, né? Quando você fala escolhas políticas, Ângela, o fato de a cidade não ter, ou na maior parte do tempo, carecer de uma liderança política, tanto no Estado quanto em Brasília, estou falando aí claramente de deputado estadual, deputado federal, isso faz então a diferença para o desenvolvimento municipal? Eu não acredito que um representante na Câmara Federal, até no Senado ou na Assembleia Legislativa Estadual, impactasse numa mudança desse perfil. Porque o representante, uma vez eleito, deputado federal, estadual, ele tem que representar todos, ele não pode representar só os cidadãos da sua cidade, porque a gente vê, por exemplo, que nem toda cidade que teve crescimento rápido tem um representante na Câmara Federal ou estadual. O que eu vejo é uma prática política, eu não estou falando só dos eleitos, uma prática política na cidade que talvez não vá atrás, que não tenha pessoas especializadas em fazer grandes projetos. Por exemplo, a gente sabe que as nossas praças são belíssimas, eu sou apaixonada por elas, estudo isso, mas elas não recebem verba para serem revitalizadas, a gente está perdendo assim, muito da nossa memória, mas porque nós aqui mesmo, em Araçatuba, não temos uma busca por essa disponibilidade de verbas que tanto existe no governo federal como no governo estadual. Tá bom. Para a gente concluir, Ângela, e você fique à vontade também para falar o que você acredita que seja importante e relevante nesta hora, o que a história de Araçatuba ela ensina para a gente para que o futuro de quem mora aqui, seja araçatubense natural ou de adoção, eu, por exemplo, e a Lilian, que somos de fora e adotamos Araçatuba, né? O que você tem a dizer para que o futuro dos araçatubenses ele seja ainda melhor? Bom, eu também sou de fora, né? Eu também adotei a cidade e existe essa diferença entre os que nascem aqui, eu já ouvi isso, inclusive, mas estamos todos aqui construindo essa história, né? Eu imagino que a história, sempre quando a gente busca algo histórico, a gente está procurando resolver questões contemporâneas. A gente faz perguntas para a história no sentido de responder às nossas ansiedades contemporâneas, né? Então, eu acho que uma lição que a gente pode tirar da nossa história é que se a gente construir uma sociedade mais igualitária, no sentido de ter uma sociedade toda ela capaz de consumir, capaz de realizar seus desejos, que são diferentes conforme os diferentes grupos sociais, a gente vai ter uma sociedade mais harmônica e mais segura, menos violenta. Então, a história pode mostrar isso, que se a gente tiver um desenvolvimento só num determinado grupo social, a gente continua tendo uma sociedade muito carente, que produz uma série de problemas sociais. Então, acho que a história pode ensinar a gente a olhar e tentar pensar uma estrutura para a cidade que contemple todos os grupos sociais. Perfeito, Ângela. Muito obrigado pela sua participação e parabéns para todos nós, araçatubenses naturais ou de adoção. Muito bom.
Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, dois jornalistas que eu admiro tanto. Um abraço Obrigado, a bom dia. todos os araçatubenses.